Hoje, vamos mergulhar em um dos conceitos mais críticos do direito operacional militar, as regras de engajamento, também conhecidas como ROE. Elas são, de fato, a espinha dorsal que conecta a decisão política ao campo de batalha. A questão central que precisamos responder é esta: como uma nação consegue garantir que o imenso poder de suas forças armadas seja usado de uma forma controlada, legal e, claro, alinhada com seus objetivos? Seja em tempos de paz ou de guerra, a resposta passa diretamente pelas ROE. É importante mencionar que toda a nossa análise aqui é fundamentada no artigo As Regras de Engajamento como tema fundamental de direito operacional militar, de autoria de Cláudio Alves da Silva. Os pontos levantados por ele servirão como nosso guia. O nosso roteiro será bem direto. Vamos seguir 5 pontos principais. Primeiro, o papel das ROEs no controle da força. Depois, vamos definir exatamente o que são. Em seguida, analisaremos as graves consequências de regras mal elaboradas. O quarto ponto é a discussão sobre sua natureza jurídica e, por fim, vamos entender como funciona o seu processo de elaboração. As ROEs são, essencialmente, o principal mecanismo pelo qual o comando, tanto político quanto militar, mantém o controle sobre o emprego da força. Elas são a garantia de que as ações táticas, lá no terreno, estejam sempre subordinadas aos objetivos estratégicos e políticos da missão. Vamos agora para a definição em si. Embora o termo regras de engajamento seja usado internacionalmente, o seu conceito e as suas nuances podem ter algumas variações, mas existe sim um núcleo comum de entendimento. Começando pela definição da OTAN, o ponto crucial aqui está nas palavras circunstâncias e limitações. Isso quer dizer que as ROEs vão muito além de um simples pode atirar. Elas definem precisamente quando, como e sob quais restrições a força pode ser usada. A definição do Departamento de Defesa dos Estados Unidos segue a mesma linha da OTAN, reforçando a ideia de delinear circunstâncias e limites. O que a gente percebe é um claro consenso internacional sobre a função primordial das ROE, controle e clareza. E a definição espanhola vem para consolidar esse princípio. Fica claro, portanto, que, independentemente da nação, as ROE funcionam como a ponte que conecta a lei e a política à ação militar no terreno, sempre especificando, limitando e autorizando o uso da força. Agora, um ponto muito importante, especialmente no contexto brasileiro. O termo engajamento aqui é mais amplo. Ele não se restringe apenas ao combate tradicional entre forças militares. Ele inclui também as operações de garantia da lei e da ordem, o que envolve o confronto com agentes de perturbação da ordem pública. A real importância das ROE fica dolorosamente clara quando a gente analisa o que acontece quando elas falham. A história, infelizmente, nos oferece exemplos bem trágicos. O nosso primeiro caso nos leva a Srebrenica, em 1995, um exemplo terrível de como ROE falhas podem levar a uma catástrofe e que se tornou um dos capítulos mais sombrios da história europeia recente. O que aconteceu em Srebrenica foi que o mandato da ONU era muito ambíguo. As ROE permitiam que as tropas holandesas estabelecessem áreas seguras, mas não davam autoridade clara para defender essas áreas de forma ativa. Essa lacuna entre a missão e a autorização para usar a força foi catastrófica e resultou na incapacidade de proteger a população civil. E a falha em Srebrenica não foi um caso isolado. Um ano antes, em 1994, o genocídio em Ruanda ofereceu outra lição devastadora sobre as consequências de ROE muito restritivas. Em Ruanda, as forças da ONU tinham informações de inteligência sobre a preparação para o genocídio. Mesmo assim, um pedido para confiscar os armamentos foi negado, e as ROE eram extremamente restritivas. Só permitiam o uso da força em autodefesa e apenas depois de serem atacadas. Basicamente, as tropas ficaram de mãos atadas enquanto a tragédia se desenrolava. E as consequências dessas falhas não são apenas morais e históricas. Elas são também legais e financeiras. O Estado holandês, por exemplo, foi condenado a pagar cerca de 4,5 milhões de euros em indenizações às famílias das vítimas de Srebrenica. Isso demonstra a responsabilidade legal direta que pode surgir de ROE inadequadas. Isso tudo nos leva a uma questão jurídica bastante complexa. Afinal, qual é exatamente a natureza legal das regras de engajamento? E a resposta para isso varia de forma significativa entre os países. Observem a diversidade de abordagens nessa tabela. Na Espanha, as ROEs são vistas como ordens. Na Itália, podem funcionar como uma excludente de ilicitude. Já na Bélgica, são consideradas uma causa de justificação. E no Brasil, a natureza jurídica é de ato administrativo ordinatório, podendo no âmbito penal ser enquadrada como obediência hierárquica.
Ou seja, não existe uma solução única e universal. Então, se essas regras são tão cruciais e complexas, como elas são criadas? Definitivamente não é uma tarefa simples. É um processo que exige a integração de múltiplos campos do conhecimento e da tomada de decisão. A elaboração das ROIs se baseia fundamentalmente em 3 pilares. O quadro político define o porquê da missão. Os requisitos operacionais definem o que precisa ser feito para cumprir essa missão. E os aspectos jurídicos garantem que tudo seja feito de acordo com a lei, tanto a nacional quanto a internacional. É fundamental entender que, embora seja uma ferramenta militar, a elaboração das OI não é uma tarefa exclusiva dos militares de operações. O papel do assessor jurídico é absolutamente indispensável para garantir que cada diretiva, cada regra esteja firmemente ancorada na legalidade. E esta citação, extraída do artigo de origem, ilustra de forma brilhante a importância das ROE no nível tático. Para o combatente que está lá no terreno, as ROE são o guia definitivo. É o documento que traduz objetivos políticos complexos e leis abstratas em ações concretas e permitidas. E aqui nós encerramos com uma reflexão final. Por mais bem elaboradas que sejam, as RUI são aplicadas por seres humanos, muitas vezes em situações de estresse extremo. O desafio permanente é garantir que a clareza do texto se mantenha intacta sob a névoa do confronto, um ambiente onde decisões de vida ou morte precisam ser tomadas em questão de segundos.